A inteligência está de graça e só não fica inteligente quem não quer. Hoje em dia, ser burro e bonobo se trata de uma escolha que tomamos todo dia. Nesse vídeo eu pretendo mostrar o que é a inteligência está de graça. Você precisa tirar proveito disso agora. Sem enrolação, vamos pro vídeo. Bom, se você não conhece, meu nome é Lucan e vamos pro vídeo. Bom, recentemente eu acabei me deparando com uma notícia bem interessante na área de educação. Mas antes de eu falar sobre essa notícia, vamos estabelecer, digamos, uma linha de raciocínio aqui. A primeira coisa, eu vou comentar aqui sobre, fazer um contexto sobre a questão da inteligência hoje, como a inteligência hoje, somado à habilidade-chave que você precisa dominar nos dias atuais para você conseguir transitar como um camaleão diante desse cenário de tanta mudança, de tantas informações, cada vez mais inteligência artificial, informação, enfim. E o segundo ponto é por que você deveria tirar proveito disso e qual vai ser o futuro para onde nós estamos caminhando. Bom, vamos começar com essa notícia aqui que é bem interessante da Nigéria, que é o seguinte. Eu fiz uma pesquisa aqui sobre um caso que aconteceu na Nigéria, que basicamente aconteceu o seguinte. A Nigéria, ela passou a implementar a inteligência artificial na área de educação. Ela fez o seguinte: em apenas 6 semanas, isso aqui tô lendo, em apenas 6 semanas os estudantes avançaram o equivalente a 2 anos de aprendizado tradicional com melhorias significativas em habilidade de inglês, alfabetização digital e conhecimento sobre inteligência artificial. Cara, isso aqui é uma parada surreal. Porque para pensar no seguinte, quando a gente pensa sobre educação, vamos pegar da ideia comum do público comum, assim, a ideia que as pessoas em geral têm. Você ir para a escola, você ir para uma faculdade, você passar uma janela de tempo muito grande. Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, 10 anos, não, 10 anos é muita coisa. Você fica uns 16 anos, 15 anos, vamos colocar aqui, 15 anos no fundamental. Você passa lá todos os processos, aí depois você vai para o ensino médio, fica 3 anos. Não sei como é que tá agora, mas pelo menos quando eu fiz, era mais ou menos assim. Daí você vai pra faculdade, você fica, dependendo da faculdade, você fica uma janela de tempo. Agora, imagina esse tempo reduzido pela metade ou até mais. É justamente esse o potencial que a gente está presenciando hoje. Hoje a gente está presenciando a capacidade de aprendizado de um ser humano ser reduzida em tempo recorde. Em outras palavras mais simples, imagina que em uma semana você aprenda sobre um assunto e na outra semana você vai aprender sobre um outro assunto. Mas aí você pensa, mas aí não tem nada de diferente na escola, mas aí que tá. Você vai aprender de uma forma onde você vai dominar os fundamentos, você vai ter um acompanhamento de inteligência artificial personalizado para você, onde ele vai identificar cada falha, onde você está errando, onde você precisa melhorar, ou seja, vai ser uma alocação de recursos, de tempo e esforço do aluno nos lugares mais necessários para ele. Porque vamos pensar o seguinte, nos tempos de escola, cada um tinha suas dúvidas, cada um tinha seus pontos fortes, é assim, normal, cada um de nós tem seus pontos fortes e fracos. No entanto, quando você está no ambiente da sala de aula, o professor não tem como medir cada um, por exemplo, não tem como ele aplicar uma prova que seja personalizada para cada pessoa, para cada um dos alunos. Então, digamos que você tenha um ponto forte em matemática, mas você também, sei lá, você tem um ponto fraco em português. Não tem como o professor fazer um acompanhamento personalizado para cada um, porque isso vai exigir tempo, vai exigir recurso, vai exigir muita coisa. E isso é muita coisa para uma pessoa só dar conta. Agora, com o auxílio da tecnologia, que é a inteligência artificial, cada vez mais ela está avançando numa velocidade surreal, isso é possível, isso já está sendo possível. E olha que isso, a gente está falando de um país como a Nigéria, que a Nigéria não é um país que, até onde eu sei, é um país de terceiro mundo, sabe? É um país que, até se comparar com o Brasil em aspectos educacionais e econômicos, ele não chega aos pés do Brasil. Mas eu não digo isso no sentido do Brasil superior, não, mas é o que os estudos e as pesquisas mostram. Mas, quando eu me deparei com essa pesquisa, eu falei, caraca, mano, isso aqui é o começo de uma nova tendência, não diria nem tendência, mas uma nova realidade, seja no aspecto, assim, aspecto principalmente da educação. Porque se a gente for pegar o processo de educação, ele basicamente se traduz no seguinte, de você pegar uma informação e você transformar essa informação em conhecimento. Ou seja, você pegar uma informação e sair da parte passiva e passar para a aplicação prática. Isso, cara, isso é surreal, cara. É surreal. Quando eu penso nisso, eu falo, caraca, mano, tá muito surreal. Mas aí, aqui surgem umas perguntas aqui ao longo... Esse aqui é um raciocínio, parceiro. É um raciocínio que é o seguinte.
Por que a inteligência hoje está de graça? É justamente essa pergunta que eu me fiz quando eu comecei a criar esse vídeo. Porque para pensar, quando deu o boom da internet, antes você só era capaz de acessar certas palestras, certos conteúdos, certas pessoas, se você frequentasse certos ambientes como universidades, eventos exclusivos para pessoas que frequentam uma determinada fraternidade, universidade, coisas do tipo. E você só poderia ter acesso a certas aulas se você estivesse naquele ambiente. Mas hoje, cara, para pensar, se você pesquisa no YouTube gringo, por exemplo, você encontra aulas e palestras de pessoas do mundo estão dispostas a pagar muito caro para ter acesso a 1 hora de conversa com essas pessoas. Por exemplo, Jordan Peterson, por exemplo, você tem palestras dele no YouTube, você tem palestras, por exemplo, com aquele professor, ele é professor, mas ele também é escritor, que é o Brian Sanderson, se não me engano. Ele tem uma aula de mais de 1 hora no YouTube sobre escrita, que é interessante. Caso você tenha interesse em escrita, eu recomendo. Então, assim, hoje você não tem a dificuldade do acesso, sabe? Você realmente, o que você tem de dificuldade é você fazer algumas coisas, na minha opinião, que é o seguinte: a primeira, você saber filtrar o que é relevante e o que não é. Porque hoje a gente tem o problema da abundância, hoje a gente tem muita informação, mas a gente não tem, digamos, muitas vezes o discernimento de diferenciar a informação boa da informação lixo. E o que, por exemplo, a gente poderia classificar como uma informação boa de uma informação ruim. Digamos que tu pegue um assunto como, vou pensar aqui, empreendedorismo. Daí você pega alguns vídeos na internet e você pensa, cara, isso aqui é empreendedorismo. Mas você precisa passar pelo processo de curadoria, onde, cara, essa pessoa que fez o vídeo, ela tem autoridade para falar sobre isso, ela tem resultado, esse tipo de coisa. Mas muitas vezes o conteúdo que você acha, ele é o topo de funil. É o conteúdo que geralmente mais viraliza. Porque geralmente, se você traçar um padrão, os conteúdos que mais performam muito bem na plataforma são conteúdos que são superficiais. Mas não que isso seja, digamos, porque o conteúdo mais denso seja ruim. Não é isso. É porque quando você está na posição de criador de conteúdo, você acaba percebendo que você precisa fazer uma escolha entre o que você quer criar e o que a audiência quer. E muitas vezes o que a audiência quer não é exatamente o que você quer criar. Portanto, por que muitas pessoas criam conteúdo superficial? Não é porque simplesmente elas são pessoas que são incapazes de criar um conteúdo mais profundo, mas é porque elas entendem que o público responde muito mais ao conteúdo mais palatável, por assim dizer. Porque o conteúdo denso, as pessoas não são muito... Geralmente quem consome muito conteúdo denso são pessoas que já estão... Por exemplo, você pega uma área aqui como física. Tu acha mesmo que uma pessoa normal que não estuda física, ela vai assistir um conteúdo de mais de 1 hora sobre física? Não vai. Isso sem falar no tempo de atenção que cada vez mais está reduzindo das pessoas. Mas no YouTube tem uma coisa interessante. Eu vi até uma pesquisa já tem um tempo falando sobre o seguinte, que os usuários do YouTube, eles têm um comportamento de que quando eles entram na plataforma, eles já entram sabendo o que eles vão assistir. Isso é interessante, isso me chamou a atenção, mas por que isso se relaciona com tudo isso que eu tô falando? Porque você, como criador de conteúdo, você se posiciona de modo que, cara, eu vou criar esse conteúdo aqui com essa intenção, mas também vou criar outro conteúdo mais denso, com uma outra finalidade. Porque eu sei que o conteúdo mais denso não vai ser topo de funil. E isso entra justamente nessa questão que eu comentei, da questão das informações. Se você quer acesso a conteúdo mais denso, você vai ter que cavar muito fundo. E assim, pela minha experiência, você até acha isso no YouTube, mas o que você mais vai achar com frequência são lugares onde tem podcasts, tem palestras, que isso muitas vezes não vai ser o bastante para trazer um conhecimento muito substancial, mas vai ser o bastante para te dar um norte para onde você procurar uma fonte para você ir, um escritor, uma fonte, uma informação específica, um autor específico, esse tipo de coisa. Então isso por si só é interessante, é muito interessante, mas aí vem um problema. É um problema que é justamente isso que acaba ocorrendo hoje. Nem todo mundo tem o mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Se você está pesquisando por um assunto, você tem uma disponibilidade para pesquisar esse assunto, certo? Mas você vai ter a disponibilidade, ou seja, você vai ter o tempo para você fazer uma pesquisa mais aprofundada para achar as outras fontes, para achar mais fontes mais profundas sobre aquilo. Aí já entra uma outra questão, porque hoje a gente não vive mais na questão, o problema é o acesso à informação. Não, hoje a informação não é o problema é você realmente fazer a curadoria de informação, de você obter as informações certas nos lugares certos. Então, por exemplo, essa pesquisa aqui, ela é uma pesquisa que eu fiz com inteligência artificial. Eu fiz essa pesquisa usando Perplexity,
E o legal do Perplexity é que ele te traz muitas fontes, e você pode ir direto na fonte, como eu mostrei aqui no vídeo. Você vai direto na fonte, você analisa o que ele está falando, porque essa pesquisa aqui é com base nas fontes que foram geradas, em pesquisas, em notícias, etc. Agora, o que eu quero dizer com isso é que cada vez mais essa inteligência artificial, essas inteligências artificiais, elas vão suprir uma demanda muito requisitada, por assim dizer, que é justamente esses pontos que a gente não percebe. Então, por exemplo, hoje eu vejo que muitas pessoas não percebem, são poucas pessoas. Geralmente quem está percebendo isso são empresários e pessoas que trabalham muito ativamente com informação, criadores de conteúdo também. Mas hoje a gente precisa de soluções para fazer uma curadoria de informação. O que é curadoria? Imagina o seguinte, imagina que você precisa fazer uma pesquisa para um artigo científico, por exemplo. E eu já li sobre isso, que pessoas quando vão escrever um artigo científico, ela precisa fazer uma lista de fontes de onde ela tirou, porque nesse tipo de material acadêmico, a sua opinião não vale tanto. Não é que ela não vale tanto, mas você precisa trazer as fontes de onde você está se baseando. Do contrário, vai ser apenas a sua opinião. E a sua opinião, querendo ou não, por mais que doa isso, ela não vale de nada. Então, digamos que eu vou tratar sobre um tema como, por exemplo, eu tratei no último vídeo sobre inteligência. Beleza que muitos dos argumentos que eu trouxe no vídeo são argumentos que, através de experiência direta e através de experiência que eu tive lendo livros e aplicando na minha vida. Mas ainda assim, por mais que tudo que eu falei no vídeo seja verdade ou não, eu preciso dar o norte para as pessoas que vão se fazer a seguinte pergunta: caraca, mas de onde você está se baseando? Aí eu trago a lista de livros, se você quiser, eu deixo na descrição do vídeo a descrição de livros que eu li sobre o tema. E aí percebe como isso já é muito importante, porque se a pessoa chega naquele vídeo e fala: caraca, mano, eu preciso me aprofundar mais nesse tema, cadê a fonte? Tem as fontes lá. Aí a pessoa vai lá na fonte, tira as próprias conclusões, aplica, seja o que for. E a mesma coisa hoje acontece. Porque se tu pesquisa qualquer assunto na internet, fala: caraca, mano, é muita informação mesmo. Mas aqui entra justamente essa questão, que é justamente a essência desse vídeo, da questão do porquê que a inteligência hoje está grátis. Porque hoje a gente tem acesso a uma tecnologia que antes havia, mas não havia da forma como existe hoje. Hoje você pode muito bem usar ferramentas como Perplexity, como ChatGPT, como Claude, como várias inteligências artificiais à sua disposição como forma de você se potencializar, você ficar mais inteligente. E isso cada vez mais vai ser muito mais comum. Tanto que vamos pensar o seguinte, para vocês verem como isso é poderoso. Para você antes ir para uma faculdade, você teria que, sei lá, você precisaria de se deslocar da sua casa para a universidade, certo? Bem simples. Mas hoje, você não precisa fazer mais esse processo. Hoje você tem o acesso realmente a, por exemplo, a uma universidade não, mas esses cursos de ensino à distância, que é EAD, eu cheguei a fazer por um tempo de economia, então a mesma coisa também se aplica. Você tem essa facilidade e essa comodidade de você ter acesso e poder estudar de casa. Mas aí tem um outro ponto. Esses ensinos EAD, em geral, eles têm um problema. E eu falo por isso por experiência. Que é a questão de você não tem uma pessoa 24 horas à sua disposição que pode tirar suas dúvidas. Não é muito diferente, por exemplo, de quando você lê um livro. Quando você lê um livro, isso é até uma coisa que eu, se não me engano, eu falei no vídeo anterior, sobre a questão de que, cara, quando você lê um livro, você vai ter muitas perguntas que vão surgir durante a leitura. Quando você está lendo um livro, na prática é como se você estivesse tendo uma conversa com um professor que está ausente. E é por isso que você precisa transformar essa conversa em um diálogo onde você está conversando com o autor, buscando entender o que ele está querendo dizer. Daí você começa a listar perguntas e dúvidas que vão surgindo ao longo do processo. Agora pega isso que eu falei e combina com a inteligência artificial. Imagina o poder que isso tem. A gente já está vendo isso em primeira mão na Nigéria. Não, e é assim, isso aqui é só a ponta do iceberg. Isso aqui que eu mostrei é porque, cara, isso aqui é uma questão muito de bolha. As pessoas aqui no Brasil não são muito ligadas, assim, eu sei que é generalista falar isso, mas no geral as pessoas não são muito ligadas nesse tipo de assunto. Mas isso aqui, cara, é surreal demais, cara, surreal demais. Como a tecnologia, ela tá avançando. É surreal demais. Só que aqui eu vejo também um outro problema que vai surgir, que já estava acontecendo com o boom da internet e vai acontecer de forma cada vez pior com a inteligência artificial, que é o seguinte. Eu cheguei a ver uma pesquisa
depois eu vou até deixar essa pesquisa, o primeiro comentário fixado, que é sobre uma pesquisa que fizeram com universitários, buscando analisar o pensamento crítico deles. Sendo que essa pesquisa, ela mostrou que mais da metade desses universitários, eles estavam confiando 100% na inteligência artificial. E qual o problema disso? O problema é que eles não estavam exercendo o pensamento crítico deles. O problema é que eles estavam terceirizando a capacidade deles de pensar para a inteligência artificial. Ou seja, eles não estavam usando a inteligência artificial como uma ferramenta. Eles estavam usando como uma muleta. E é justamente isso que eu vejo que já ocorre com o celular, com o uso das redes sociais e com o acesso à informação a um clique de distância, e vai acontecer de forma muito mais massiva com essas inteligências artificiais. E apesar de muitos entusiastas da área de tecnologia falarem em buscarem ter uma postura de que tudo vai ser um mar de rosas, eu vejo o seguinte, cara, eu vejo que essa questão da inteligência vai ser muito reflexo de quem usa. Se você é uma pessoa que busca se tornar mais inteligente, tu vai ficar mais inteligente. Mas agora se tu é burro, tu é bonobo, vai ficar mais burro ainda. Isso aí sem sombra de dúvidas, cara, sem sombra de dúvidas. A não ser que, claro, tem as exceções, mas não dá pra fazer exceção de regra. Mas a real resposta pra pergunta, a inteligência está de graça, é que hoje, cara, eu me baseei muito até no que o Naval Ravikant ele comenta nos tweets dele, nas entrevistas dele, nas palestras, sobre o desejo escasso das pessoas em aprender, porque hoje você tem acesso a muita coisa, como eu comentei. O que é escasso nas pessoas é justamente a curiosidade e o desejo por aprender de forma insaciável. Então, isso marca um ponto muito disruptivo na história, porque vai chegar um momento, e eu acredito que você que está assistindo esse vídeo, está ouvindo esse vídeo, e eu que estou produzindo esse vídeo, a gente vai presenciar, vai ser uma transição onde, por exemplo, celular não vai ser mais necessário, televisão não vai ser mais necessário. Muitas coisas que a gente cresceu e começou e usou no nosso cotidiano não vão ser mais presentes como eram antes. Cara, é bizarro, mas isso não é algo que eu tô tirando de algum lugar imaginário chamado Fiofó que eu tô falando isso. Não, cara. Pega essa pesquisa que eu mostrei pra vocês, da Nigéria. Velho, isso é surreal. Imagina você aprender algo em que você levaria, por exemplo, 10 anos e você aprender em questão de semanas, sabe? Por um acompanhamento personalizado, a inteligência artificial dela identificar quais são as suas dúvidas, qual o seu padrão de comportamento, como você responde melhor aos estímulos de aprendizado, você é uma pessoa que é mais auditiva, que é mais sinestésica, etc. Então percebe que, cara, isso aqui é uma ferramenta que vai te potencializar de um modo nunca antes visto. E, assim, o que eu acredito que vai ser a mudança de jogo para as pessoas que vão dominar. E quando eu falo dominar, não é eu vou dominar o mundo, não. São pessoas que vão se posicionar numa posição privilegiada. São pessoas que entendem que, cara, isso aqui é pra me potencializar. E das pessoas que também eu convivo, que usam inteligência artificial, que já estão usando, ainda assim, assim como a gente não usa nem 1% do que poderia usar. Nem mesmo as pessoas que são grandes especialistas, eles afirmam, cara, mesmo a gente que trabalha com inteligência artificial, eu lembro que eu assisti uma entrevista não, eu li um artigo falando sobre uma cientista de inteligência artificial que ela falou que daqui a 3 anos ela não sabia o que ela iria fazer da vida, porque em questão de um curto espaço de tempo, a inteligência artificial vai automatizar muitos trabalhos mesmo. Mas é aquilo. O que vai acontecer, cara, já está acontecendo na verdade, é o seguinte: as pessoas, por ignorância e por medo, vão pensar, caraca, a inteligência artificial vai roubar meu trabalho. Mas você poderia pensar que isso já ocorreu na história e continua ocorrendo e vai continuar ocorrendo. São ciclos que ocorrem na história. Então, por exemplo, se você pega um ônibus, você talvez não encontre mais pessoas que... Como é que é o nome daquelas pessoas que não era cobrador, não? Mas basicamente tinham 2 pessoas no ônibus, era o motorista e quem cobrava o dinheiro da passagem. Não sei, eu me esqueci agora o nome. Mas percebe que hoje, se tu pega um ônibus, tu não precisa mais... Tu não vê mais essas pessoas trabalhando. Por quê? Porque é uma função que não é mais necessária. Foi automatizada, não foi. Porque acaba que tem certas coisas que são... Com o avanço tecnológico, elas não são mais necessárias. Porque a tecnologia já cumpre o papel de fazer essa função. E assim, cara,
o que está acontecendo hoje, pelo que eu vejo, o que eu pesquiso e o que eu estudo de inteligência artificial, eu vejo que tem uma demanda muito grande mesmo, por pessoas que tenham um conhecimento muito aprofundado, não diria nem aprofundado, mas que saibam utilizar a inteligência artificial, sabe? Então pense que a gente está num momento onde no passado falavam que o inglês era a língua, digamos, do futuro. Se você não soubesse inglês, você seria um analfabeto. E hoje, se você não sabe inglês, bom, não é que você não seja um analfabeto, mas você já está meio atrasado. Então falavam isso sobre a programação, que a programação era a profissão do futuro. E agora, cara, a gente deu um passo sem volta, que é a questão justamente disso, sobre questão, por exemplo, do ensino personalizado, automação de tarefa, automação de muita coisa. Então, muitas coisas vão ser automatizadas, já estão sendo automatizadas, mas elas vão abrir espaço para novas profissões, para novas oportunidades. E é aquilo, cara, você pode encarar isso como uma postura de que, cara, ela vai substituir o meu lugar como uma pessoa útil na sociedade. Ou então tu pode pensar, caraca, isso aqui é uma oportunidade para eu me tornar mais inteligente, de eu consumir mais informações no curto espaço de tempo, de eu aprender num tempo muito mais rápido do que eu levaria de forma natural, com o auxílio dessas tecnologias. Então, o meu argumento principal de que a inteligência hoje está de graça não se refere exclusivamente ao fato de a inteligência artificial está de graça. Também, tem esse trocadilho também. Mas o principal, cara, é o seguinte: hoje, você tendo acesso à internet, o céu é o limite. Porque tu vai ter acesso a pessoas, a artigos, a livros, muitas vezes de graça, a vídeos. Então por isso que hoje a inteligência está de graça. Ela se tornou uma commodity. Ela se tornou algo que é abundante. Algo que você consegue acessar. Hoje muitas pessoas podem acessar muita coisa, cara. Muitos livros, muitos conteúdos. Mas ainda assim, tem uma questão. O seu tempo é escasso. Aliás, não é que o tempo seja escasso, mas o seu tempo, ele é um recurso muito valioso. E você precisa saber tomar as decisões certas para investir nos lugares onde vão dar retorno. Então tem essa questão também. Mas em essência, cara, eu sei que talvez eu tenha soado muito prolixo, mas isso para mim exemplificar o meu argumento de que hoje a inteligência está disponível a todas as pessoas. E cara, isso que a gente está vivendo é algo temporário. Eu digo temporário porque daqui a um mês, daqui a 2 meses, aqui até o final do ano, isso vai estar num nível muito surreal. A gente vai estar presenciando tecnologias que a gente nunca imaginaria ter. Quem diria que hoje a gente tem acesso, por exemplo, ao ChatGPT, que é capaz de falar em tempo real, de gravar, de fazer imagens, de conversar com uma pessoa, sabe? Então são coisas que até um tempo atrás eram impensáveis. Então eu vejo isso com bons olhos, eu vejo isso com uma abordagem muito mais, cara, isso aqui é uma oportunidade muito foda pra eu me potencializar, pra eu me fazer muitas coisas que antes não seriam possíveis, ou então que iriam demandar muito tempo pra eu poder realizar muito conhecimento. Mas hoje, você tendo apenas a curiosidade e testar, tem uma mentalidade mais empreendedora, tu vai falar, mano, tu vai fazer acontecer, cara, vai fazer acontecer, não tem essa. Então, pra responder a pergunta, não é nem pergunta, mas a essência do vídeo: a inteligência está de graça, o conhecimento está de graça, o conhecimento está à sua disposição. Agora, o que não está à disposição das pessoas, ou melhor, não é nem das pessoas, perdão, vou retirar o que eu disse, o que se encontra de forma muito escassa hoje é o desejo para aprender e a curiosidade, e principalmente, aqui também está um outro ponto: quando as pessoas aprendem alguma coisa, elas precisam também responder a pergunta do seguinte: em que eu vou aplicar isso? Também tem essa questão da utilidade, que hoje a gente vive numa sociedade, querendo ou não, mais que tem pessoas como eu, que têm interesse por filosofia e coisas do tipo, na vida prática, as pessoas têm dificuldade em enxergar a praticidade disso. Então também tem essa questão que, querendo ou não, com a inteligência artificial, você usando ela, você vai conseguir ter muito mais possibilidade de fazer um uso mais prático desse tipo de conhecimento que as pessoas tendem, não é nem tendem, mas são conhecimentos um tanto mais abstratos. Bom, eu diria que era justamente isso que eu queria passar com esse vídeo. Talvez tenha ficado um pouco nebuloso, mas cara, essa questão da inteligência ser de graça, isso realmente me pegou de surpresa justamente com essa notícia. E assim, eu pretendo abordar mais sobre esse tema nos vídeos futuros. E bom,
recados finais, se inscreva no canal, dê like. Tem o link no primeiro comentário fixado sobre o curso de Bitcoin Riqueza Real do meu amigo Johan. Se você quer aprender a investir do zero, como a construir um acúmulo de capital onde não tem intervenção do Estado ou de terceiros, clica no link. As aulas são didáticas, são muito acessíveis, de modo que você vai comprar o curso, você vai ter acesso a uma consultoria do Johan, ele vai estar lá sempre tirando suas dúvidas, você vai ter aulas que são perfeitamente desenhadas para até mesmo uma criança de 5 anos conseguir compreender o que está sendo dito na aula. Então, não se preocupe. E caso você não tenha, sei lá, você se arrependa de comprar, você vai ter 7 dias de garantia. Então, na prática, você não tem nada a perder, sabe? O que você tem a perder é que no futuro você vai ter o sentimento de, cara, eu poderia ter aprendido sobre isso, mas não aprendi. Então, fica aí a dica, clica no link, dá uma conferida, compra, se não for do seu interesse, se não gerou o valor que você acreditava precisava atender, você tem 7 dias de garantia. Então, se inscreva no canal, dê like, clica no link e nos vemos no próximo vídeo. E sabedoria e consciência sempre, meus nobres. Tamo junto.